Há um imperativo muito interessante na esquizoanálise formulada por Deleuze e por Guattari, que é a ideia de criação, criar a si mesmo, fazer da criação um componente ético, afirmar a vida em sua multiplicidade, tornar-se artista de si mesmo, entrar em sintonia com as possibilidades e com as potências do existir. A esquizoanálise traz isso com muita força. Contudo, eu acho que isso não é contraditório com a psicanálise, com o processo psicanalítico, como os autores dão a entender. Não me parece tão contraditório assim. Me parece que dá para associar esse imperativo esquizoanalítico da criação com a ideia de sublimação em Freud, que é o mais nobre dos mecanismos de defesa. Ou mesmo com a ideia de retificação subjetiva que aparece em Lacan. Me parece haver alguma proximidade entre esses dois componentes. A contradição não é tão forte assim. Mas eu gosto de pensar a esquizoanálise, essa ideia de lidar de modo mais afirmativo com a vida, como a etapa final do processo psicanalítico. O neurótico entra em análise num estado decadente, sofrendo por razões que ele desconhece, mas que se repetem. A ideia de repetição é muito forte, né? De atuação. Ele entra sofrendo sem saber por que sofre. E aí ele recorda, ele reelabora processos, ele repete. Toda essa dinâmica é necessária, repetição, recordação, para ele conseguir reelaborar a si mesmo. Entrar com uma dinâmica mais criativa de si. Mas para ele atingir esse estágio de criação, ele precisa passar antes por um processo de recordação, de repetição, de reelaboração para atingir o nível da criação. Senão essa criação fica frágil. Ela vai estar sempre em disputa com afetos negativos, com afetos reativos. E muitas vezes ela vai perder essa disputa. A potência criativa vai perder essa disputa com uma potência reativa. É como se nós precisássemos primeiro reassentar toda essa dinâmica reativa que nos atravessa e que atravessa o ser neurótico, porque é um ser decadente. Ele é atravessado por forças reativas, por forças de reação, por forças de negação, por forças de contradição, de querer negar o outro e entender que a afirmação de si resulta de um processo de negação do outro. É preciso assentar toda essa discussão em termos de psiquismo mesmo, de afetos, de emoção, para que ele consiga chegar num estágio de criação. Então me parece que começar um atendimento com a dinâmica psicanalítica clássica, freudiana, pode ser muito interessante para depois atingir o nível da criação e aí sim articular conceitos próprios da esquizoanálise. Eu não vejo que a esquizoanálise é tão contraditória assim com o processo psicanalítico. Às vezes, os textos de Deleuze e de Guattari dão a entender que a psicanálise é fruto de uma especulação filosófica, como se aquelas ideias tivessem surgido na cabeça de Freud e a psicanálise surgiria como resultado de uma especulação teórica. Mas não é isso. Freud elaborou a psicanálise a partir de demandas clínicas específicas, concretas. A psicanálise é uma resposta a essas demandas. Há uma conexão com a realidade, com o estado de coisas do mundo. Há alguma potência na psicanálise. Eu consigo reconhecer muito claramente essa potência da psicanálise. Tá? Não é só um corpo teórico, não é só isso, psicanálise. E pode ser muito interessante começar um atendimento com a psicanálise para depois sim adentrar na esquizoanálise e fazer uso de dispositivos criativos. E isso fecharia um ciclo muito bonito, muito interessante, muito potente, muito potente. Então eu trago esses elementos da filosofia de Deleuze, de Guattari, principalmente de Foucault, e eu não sinto que o pensamento desses autores são contraditórios com o pensamento de Freud e com a clínica psicanalítica. Me parece muito potente articular esses dois corpos teóricos.